Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E desse nós vamos falar sobre a unidade da raça humana. É a lição de número 5, de 2 de fevereiro de 2020. Uma lição maravilhosa, onde nós vamos aprender sobre a unidade da raça humana, sobre a unidade linguística original da humanidade e, por fim, sobre a nossa unidade em Cristo. Unidade esta que só foi possível por causa da redenção efetuada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você para se inscrever em meu canal. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que eu postar aqui, no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério de forma maravilhosa. Também gostaria de pedir a você para deixar aí um joinha, um gostei, isso é muito bom. Também deixe um comentário aí, na barra de comentário do nosso subsídio, isso ajuda muito. E eu fico muito feliz ao receber os comentários dos nossos amados irmãos e amigos aí que acompanham o nosso canal. Bom, posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de Malaquias, no capítulo 2 e o versículo 10, que diz: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A nossa verdade prática diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 17, versículos 22 a 28. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer toda essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia, para que você possa entender o contexto de onde o nosso comentador tirou a partícula para desenvolver a presente lição. Também não deixe de fazer o culto doméstico em sua casa. Isso é muito importante. Isso é maravilhoso e fortalece o seu vínculo familiar e também a sua comunhão com o Senhor em família. Podemos ter a oportunidade de consagrar a nossa família ao Senhor diariamente. Na aula de hoje, estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Nessa lição nós vamos constatar que, apesar das diferentes línguas, dos diferentes povos, das diferentes nações, toda a raça humana descende de um só casal, que é Adão e Eva. É bom que se diga que há duas linhas de pensamento que tratam desse assunto, a origem da raça humana. Uma linha de pensamento, de filosofia, de estudo, é chamada de poligenia. Poligenia é a ideia ou estudo de que a raça humana descendeu de vários troncos genéticos e não apenas de um casal, como nós afirmamos nessa lição, e não nós afirmamos nessa lição, mas a própria Bíblia afirma para nós. Os que defendem a poligenia entendem que a raça humana deveria ter vindo de vários troncos genéticos, por alguns motivos. Primeiro deles, e o mais forte, é a questão da cor. Uns são mais escuros, outros mais claros, outros já bem branquinho, outros avermelhados, alguns avermelhados mais escuro, alguns mais russo, como poderíamos dizer. E essa diferença da pele, da cor da pele, segundo os poligenistas, se deve ao fato de que houve mais de um casal, houve mais de uma família
né, para fazer a origem da humanidade. Ainda uma outra questão, né, que, né, tentam convencer de que existia mais pessoas na face da terra, é porque quando Caim ele matou seu irmão Abel, a Bíblia diz que ele saiu para a terra de Nod. Lá ele se casou, né, com uma mulher que já existia, e essa mulher, né, deu a ele um filho chamado Enoque. E ele edificou ali uma cidade, e chamou a cidade pelo nome do seu filho, na cidade de Enoque. Segundo os poligenistas, isso só teria a possibilidade porque já havia muita gente na face da terra, e não apenas Abel e Caim, os filhos de Adão. Não apenas o primeiro casal, mas já havia outros troncos genéticos, né, na face da terra. Apesar de essa especulação parecer muito coerente em alguns momentos, ela é totalmente contrária à palavra de Deus. Ela é totalmente contrária, né, ao que nos afirma o escritor Moisés, né, aqui, né, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O versículo 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e disse Deus: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de frutificar, multiplicar e encher a terra foi dada ao primeiro casal, Adão e Eva, e ainda, além disso, debaixo da bênção do Senhor. A Bíblia diz: e os abençoou e disse, né? E os abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, a frutificação humana não é fruto do pecado, não é fruto da desobediência humana, não, em hipótese alguma. A frutificação humana, a proliferação da raça humana é fruto da vontade de Deus. Quando os homens obedecem à vontade de Deus para frutificar e multiplicar, para encher a terra, para povoar a terra, estão obedecendo exatamente uma ordem do Senhor nosso Deus. Estão obedecendo exatamente um mandamento do Senhor nosso Deus. A unidade genética da raça humana, ela traz implicações doutrinárias muito importantes. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus, o nosso segundo Adão, o homem perfeito, o homem pode ser restaurado. Cristo, o segundo Adão, ele trouxe a liberdade, para o homem. O homem só vive escravizado pelo pecado, caso ele queira continuar escravo, do pecado. O nosso primeiro ponto aí, a unidade racial, do ser humano. Nesse tópico veremos o seguinte assunto: a origem divina do homem e sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para que as bases, ateias e anticristãs do evolucionismo sejam destruídas. Quando nós falamos, de que existem duas linhas de pensamento, para a origem do ser humano, nós dizemos que uma delas é a poligenia. Logo, a outra é a monogenia. A monogenia é a ideia de que o homem descende de um único casal, sendo esse casal, Adão e Eva. E aqui nós vamos ver a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. É o que nós acabamos de falar, a partir de Gênesis, capítulo 1, os versículos 27, 26 a 30, e também o capítulo 2, o versículo 7, do mesmo livro, de Gênesis. Portanto, o ser humano, ele é criado por Deus, ele foi feito por Deus, do pó da terra, foi feito adulto, a mulher tirada da costela de Adão,
ela foi feita por Deus e foi feita também adulta, né? Já podendo falar, né? Já podendo resolver os problemas ou as questões que o Todo-Poderoso deixou para que eles resolvessem. Então, o ser humano, ele não é processo, né, da evolução, né, como já dizia Charles Darwin. O ser humano é fruto, né, do ato criativo, soberano e bondoso do Senhor nosso Deus. Nosso segundo item aí, a unidade racial do ser humano. Ao contrário dos que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético, né, que é de Adão e Eva. Né, o racismo, essa ideia de, né, desclassificar as pessoas por causa da sua raça, né, por causa da sua cor, né, da sua origem étnica, está totalmente fora, incompatível com a palavra do Senhor nosso Deus. Veja o que dizia o profeta Malaquias, quando retorna, né, do exílio ou do cativeiro, né, babilônico, quando retornam para Jerusalém, para a terra de Judá. Olha a exortação, né, do profeta Malaquias. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Né, não somos todos fruto de um mesmo Deus? Por que então, né, mirar para a cor do indivíduo, né, para a raça ou para a questão étnica de algum indivíduo, né, para zombá-lo, né, para destratá-lo, né, para desmerecê-lo? Por que não entender que os nossos irmãos, né, coreanos são os nossos irmãos? Por que não entender, né, que os nossos irmãos japoneses, os nossos irmãos africanos, são todos nossos irmãos? Por que não entender que os alemães, os negros, são todos nossos irmãos? Por que não entender que somos filhos do mesmo Deus e somos fruto de um mesmo casal? Nosso terceiro item aqui, do primeiro ponto ainda, vai falar sobre a unidade psicológica do ser humano. Contanto diversos, né, cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Ou seja, todos nós pensamos, né? Todo ser humano, ele tem emoções, ele tem tristeza, ele tem alegria. Todos nós choramos, todos nós sorrimos, né? O africano, né, o asiático, né, o americano sentem as mesmas emoções. Nós sentimos as mesmas coisas, apesar de não falarmos as mesmas línguas. Nós temos os mesmos desejos, as mesmas vontades. Estamos, né, debaixo, né, de uma mesma construção psicológica, né? Como sofre o asiático, sofre o americano, sofre o africano e por aí, né, se vai, né? As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas são as mesmas. Todos nós entristecemos, todos nós alegramos, né? Nos lugares dos países mais desenvolvidos possível, as pessoas sofrem a ponto de entrar na depressão, né? A chegar ao suicídio, porque o ser humano tem as mesmas necessidades e as mesmas características psicológicas. Nosso segundo ponto, nós vamos ver aí a unidade linguística original da humanidade. Primeiro, a língua original da humanidade. O primeiro homem dominava bem a arte de falar. Deus já criou Adão, já formou Adão do pó da terra e já colocou-o lá no jardim com a capacidade de se comunicar. A Bíblia diz que o Todo-Poderoso aparecia para Adão, né, na virada do dia, na viração do dia, e falava com Adão, comunicava com Adão. Quando Adão recebeu a sua mulher, Eva, que foi tirada da sua própria costela,
ele declarou um lindo poema para ela. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Que poema tão maravilhoso! Que poema tão lindo! Adão já tinha a capacidade de fazer esse lindo poema. Também a capacidade de colocar nome nos animais, dar nome a todas as coisas criadas pelo Todo-Poderoso. Mas é bom que se diga que a língua falada por Adão e Eva, também os seus descendentes imediatos, não era o hebraico. O hebraico, ele veio a existir em tempos mais tardes, quando Deus iria formar a nação de Israel. O hebraico, por sua natureza, é uma língua semítica. Ela veio da descendência, de Sem. Foram os descendentes de Sem, que deram origem a essa língua, chamado hebraico, que mais tarde veio ser a língua do templo, a língua da qual os escribas, os sacerdotes, eles desenvolveram os textos sagrados do Antigo Testamento. Nosso segundo item, do segundo ponto, a confusão da língua em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar fortemente ou frontalmente os mandamentos divinos. Qual que era o mandamento divino? Que os homens eles se espalhassem por toda a terra, que eles frutificassem, multiplicassem e povoassem a terra. Agora aparece um indivíduo chamado Nimrod e ele diz, olha, vamos ficar por aqui mesmo, vamos construir uma torre, vamos construir um nome para nós aqui nesse lugar. Ou seja, não vamos espalhar coisa nenhuma, vamos ficar unidos aqui, e vamos criar um nome para nós aqui. Vamos criar um estado aqui para nós. Um estado, de acordo com Nimrod, que não precisasse de Deus, para chegar ao céu. Eles chegariam por meio da torre. Eles não precisavam de oração, não precisavam de orar, não precisavam de buscar o Todo-Poderoso. Eles chegariam ao céu por meio da torre. Nós vamos criar uma torre cujo cume toque aos céus. A torre de Babel, ela caminhava a passos largos, quando a Bíblia diz que Deus confundiu as línguas, Deus, observando que os homens estavam construindo a todo vapor, ele disse, desçamos e confundamos, desçamos e confundamos. Agora, os homens já não falavam a mesma língua, a confusão, ela toma conta, daquele expediente. E como todos falavam uma língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhe as línguas e os dispersou por toda a terra. A confusão, das línguas que nós temos hoje, cada país falando o seu próprio idioma, sem dúvida nenhuma, é fruto dessa confusão das línguas aqui em Babel. É claro que as línguas, apesar de ser confusa, porque cada país fala a sua língua e nós não entendemos o idioma do outro, as línguas elas se tornam uma bênção, para a evangelização dos países hoje. Hoje, as línguas estrangeiras elas se tornam uma bênção, também, para a evangelização. Através, do inglês, por exemplo, nós podemos comunicar, com todos os países do mundo. Um segundo idioma, para comunicar com os demais países do mundo é o espanhol, que ajuda a gente levar o evangelho. Indícios da língua primitiva. Apesar de muitos idiomas existentes,
atualmente no mundo, é possível constatar através de um único estudo, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um único tronco linguístico. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, o caso, o mandarim, é possível encontrarmos um elo, às vezes frágil, que liga ou que nos liga à Torre de Babel. Quando vamos entender as questões da antropologia, a origem das línguas, nós vamos observar que essa origem das línguas vai nos remontar necessariamente às línguas faladas em Babel. Uma consideração interessante é que em Babel, Deus confundiu as línguas. No Pentecoste, Deus unificou as línguas. No Pentecoste, Deus espalhou os povos. Em Babel, Deus espalhou os povos. Em Cristo Jesus, através do Pentecoste, Deus nos une no poder e na graça do Espírito Santo. Nosso terceiro e último ponto aqui, em Cristo todos somos um. Primeiro, nós vamos considerar o pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Por causa da queda de Adão, todos vieram a pecar e é por isso que todos pecam. E a morte, assim então, passou por todos os homens. Todos os seres humanos se acham ligados em transgressão, por causa de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. A partir do pecado de Adão, vieram as consequências universais do pecado. A morte passou a ser uma realidade. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver, cuidar do jardim, estar ali eternamente. A partir do pecado, a Bíblia diz que todos morrem. Em Adão, todos morrem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Adão e Eva passaram a amargar com a consequência da morte, tendo como consequência a morte do seu próprio filho Abel, que foi assassinado pelo outro filho, Caim. A violência, ela tomou conta da terra. Espinhos e cardos a terra passou a produzir por causa do pecado de Adão. O homem passou a experimentar também a morte física, como vamos ver aqui, a violência, a decadência espiritual e várias outras coisas. O ser humano ele passou a experimentar por causa do efeito maléfico do pecado. Em Cristo, o nosso segundo Adão, todos nós podemos ser salvos. Cristo, ele anulou a maldição do pecado. Como o pecado entrou por um só homem, Adão, também a Bíblia diz que a redenção em Cristo Jesus entrou também por um só homem, Jesus, o Filho de Deus. O nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Cristo. Somos ligados a Adão, pelo pecado, pelo elo da transgressão, mas somos ligados a Adão também, pelo elo de Cristo Jesus, que veio anular o pecado, a herança maldita do pecado, trazendo salvação a todos os homens. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. Em Adão, todos pecaram. Em Cristo, todos podem ser perdoados, libertos, porque somos todos irmãos, Somos todos irmãos. Precisamos aprender a fazer o bem, até mesmo para aqueles que nos fazem o mal. Precisamos amar até aqueles que nos odeiam, porque em Cristo Jesus nós somos todos irmãos. Estamos ligados
a mesma raça, né? Estamos ligados ao mesmo tronco genético. Temos que cuidar uns dos outros. Que Deus nos ajude para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos africanos, asiáticos, onde estiver um dos nossos irmãos, né? Onde tiver alguém do nosso parentesco, né? Que é o ser humano, que Deus nos ajude a cuidar do ser humano, onde ele estiver, né? Que venhamos orar pela obra missionária, né? Na África, na Ásia, nas Américas, orar pela obra missionária em todos os lugares do mundo, em todos os continentes do mundo, orar por todos os seres humanos, porque todo homem é digno do amor do Senhor, nosso Deus, é dependente da graça do nosso Deus. Em Cristo Jesus, somos todos um. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.